Seja por salários mais altos, oportunidade de crescimento, benefícios, trabalho remoto ou por novos desafios, cada vez mais profissionais qualificados se mostram abertos a mudar de emprego e encontrar novas possibilidades para suas carreiras. Cerca de 49% dos empregados pretendem buscar outro trabalho em 2023, segundo a última edição do Índice de Confiança Robert Half. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Rosa Bernhoft, especialista em liderança e gestão de pessoas, CEO da Alba Consultoria. Boa tarde, obrigado por conversar com o Band News TV. Boa tarde, Felipe. Um excelente tema, porque estamos vivendo mudanças fortes, tanto de modelos quanto de culturas e de crenças a respeito dessa relação do profissional com o trabalho. E isso é verdadeiramente um movimento que não está conseguindo se parar. Ao contrário, os profissionais estão inquietos em fazer essas mudanças. Mas aí o importante é entender de onde vêm essas mudanças. Eu acho que tem muito uma relação com o período da pandemia. A pandemia acelerou algumas descobertas. E essas descobertas são a possibilidade de trabalhar sozinhos, de administrar seu tempo, de valorizar as suas próprias competências, de poder ofertar essas competências para o mercado, de poder integrar territórios e contextos diferentes, família, alguma coisa assim como antigamente os profissionais falavam, não, tudo que eu faço na empresa, deixo na porta da empresa e não levo nada para casa. Hoje está tudo misturado, então nossas vidas estão muito ativas, né? Estão muito impactadas. E isso faz com que a gente esteja buscando e encontre profissionais buscando condições que já não são somente de executar um bom trabalho, um bom resultado e receber um pagamento, né? E aí, falando de gerações, né? Geração até 40 anos, talvez 40 anos seja um exagero, mas eles não têm um desapego maior do que a gente tinha, né? As empresas onde a gente inicia o trabalho, a carreira onde a gente... Eles não trocam com mais facilidade de setores, né? Mudando assim aquilo que a gente tinha lá no início, né, da nossa vida profissional, um sonho de construir uma carreira longeva. As novas gerações não estão muito desapegadas? Elas estão, é outro conceito de carreira, porque aí você retira a dependência que existia com as organizações e passa a ser essa projeção, esse planejamento, esse desejo muito auto-administrado. E muito mais, hoje as empresas, durante os processos seletivos, elas não somente estão olhando para o candidato, mas o candidato também está olhando para elas, porque ele também faz escolhas. Porque ele está buscando contextos saudáveis, ele está buscando reputações de empresa, está buscando causa, propósito, valores, está buscando condições de trabalho para fazer melhores contratos. E as próprias mudanças de legislação estão permitindo que esses contratos possam ser um pouco mais autônomos, e não tanto quanto a gente tinha anteriormente, que eu entrava numa empresa e já sabia que a pergunta era assim, quanto tempo eu preciso para chegar numa posição de liderança, e em quanto tempo eu chegaria a ser presidente da empresa. Hoje, o profissional vai se incomodar quando ele entender que a velocidade de aceleração da organização está muito mais lenta do que a velocidade e o encarreiramento que ele quer. Então, aí entra uma variável de tempo muito forte. Antigamente, o profissional dizia, até que você não preencha determinados requisitos ou protocolos, você não conseguirá subir. Hoje, não é até que, hoje enquanto você está trabalhando, enquanto você está se relacionando, entregando e conhecendo a organização, etc., você está estudando.
você está interagindo com novas fronteiras, porque também isso se abriu. Antigamente, todo conhecimento era capturado dentro da posição, da função e dentro da empresa. Ele investia muito. Hoje, o conhecimento está disponível, as fronteiras se abriram, os limites de aprendizagens são aqueles que o próprio profissional quiser dar. Então, tem muitos elementos que mudaram completamente a relação. E os mais jovens estão mais ativos e mais inquietos em relação a isso. Porque o processo de desapego aos modelos antigos para os mais velhos estão, eu diria assim, aquele de 40 anos, nessa faixa, a dor é bastante grande, porque precisam acelerar e, ao mesmo tempo, precisam quebrar alguns paradigmas seus e um reaprendizado maior. Perfeito. Então, essa geração é que está um pouquinho mais estressada nesse momento, né? E aí que você vê o estresse. Bom, não, agora generalizando todo mundo, porque no final de contas a pesquisa também que eu me referi no início não detalha a questão da idade, né? Mas essa vontade das pessoas muitas vezes de mudar de emprego. O que tem que ser observado nesse momento onde a gente está num pós-pandemia, ainda muitas incertezas acontecendo na economia global? Não é só a economia brasileira, mas a gente olha para os outros países e vê que a situação é bastante complicada, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja na Ásia, com a China desacelerando. Como é que a gente mede oportunidades de mudança de emprego nesse momento? Penso que existem alguns indicadores para o profissional, para ele começar a pensar sobre essas mudanças de emprego. Uma é a relação com a própria organização e se essa relação é desgastada em relacionamentos e desgastada em oportunidades, porque já passou-se muito tempo, ele não teve uma movimentação, etc. Outro aspecto importante é a própria condição da organização, quando é vista que ela está em um processo de manutenção, mas não está tão desafiada a um crescimento. Esse também é um indicador que mobiliza o profissional a querer sair. A outra é um momento de formação dele que não vê aplicação ou no desafio que ele é colocado de trabalho e não vê a aplicação para o contexto que a empresa está vivendo ou a posição que ele está tendo. Então, vale a pena, eu digo assim, independente de você querer ou não querer sair, olhe para o mercado. Faça uma comparação de você com esse mercado. Atenda aos convites que você recebe. Porque ao atender um convite que você recebe, você vai conhecer, vai saber o que o mercado está vendo em você, o que o mercado está pedindo como atributo, se de repente você ainda não está pronto, e qual é o valor que o mercado te dá. Por outro lado, eu acho que o profissional, eu sempre fazia um desafio lá atrás para os profissionais, eu falava assim, se você quer ficar feliz aqui na empresa, tem uma resposta para uma pergunta dentro da gaveta. O que estou fazendo amanhã se hoje me dizem tchau? Né? Porque existia muito medo de perder o emprego. Hoje, isso é uma pergunta natural. Porque ao eu resolver ficar naquela empresa, eu fico com muito mais consciência de competência, de capacidade e de contribuição. Porque achei que aquele lugar era bom. Então, não despreze sua inquietude, né? Rosa, infelizmente, a gente tem nesse momento Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, falando. Eu vou ter que encerrar aqui a entrevista, mas agradecer muito a você pela disposição de conversar conosco nesse sábado à tarde. Um excelente final de semana. Muito obrigada, Felipe.